Senhor presidente, tentarei ser breve, mas queria pedir atenção a todos os colegas vereadores que realmente a gente tem que votar com relação à nossa consciência. Mas não se esquecer também que nós temos que cumprir lei. Tem lei para ser cumprida. Então não adianta só às vezes querer votar com a consciência, mas às vezes está votando errado. Então eu peço um pouquinho da atenção dos senhores. Vereador, você me permite, perdão, senhores vereadores, apenas uma intervenção muito breve. Pois não. Secretaria, o projeto foi aprovado em qual sessão e com quantos votos? A unanimidade, 14 votos. 14 votos. Então quer dizer, foi um projeto que foi encaminhado a essa casa e 14 vereadores votaram a favor. E agora esse projeto retorna à casa para ser vetado. Então só peço atenção dos vereadores, vou tentar explanar rapidinho aqui. A função primordial dessa casa é elaborar as leis que regerão a vida em sociedade do cidadão desse município. Tanto é assim que nesta casa que se elabora a lei maior do nosso município, ou seja, a sua lei orgânica. Esta lei é justamente assim que se chama, orgânica, pois quem organiza o município. Vejamos, nobres colegas, a atitude do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Nailton Cotrim Erige, em vetar totalmente a lei que a ele, por norma regimental, foi enviada para sancionar e promulgar. Então, um vereador, que é o legislador por excelência, que é o legítimo representante do povo, eleito por ele, assim como o prefeito, que é o executor, ouvindo os anseios da sociedade, de um lado, os cidadãos, usuários de transporte público local, onde aqui abrimos um parênteses para comentar sobre o coletivo, ou seja, o transporte coletivo, que como jornais anunciam e o povo vê, está caótico. E assim, ouvindo os cidadãos que podem utilizar o transporte público individualizado, ou seja, o serviço de táxi ou até mesmo este tipo de transporte obrigados, dado a falência do coletivo. E assim, ouvindo os clamores e reclames desses cidadãos, fazem então estudos, reuniões, tanto com os usuários como também as concessionários, ou seja, os taxistas, pois esse serviço de táxi traz o assunto para a Casa das Leis, isto é, a Câmara, discute nas comissões, leva ao plenário e aprimora a lei antiga existente, e aí vem sua excelência, o prefeito municipal, e simplesmente veta totalmente esta lei. E o pior, sem justificativa plausível. Pelo que se vê do veto enviado a esta casa, o excelentíssimo prefeito alega o absurdo de que esta casa estaria usurpando os seus poderes. Isso mesmo, usurpando. Está lá estampado nas razões do seu veto. Alega ele que trata de matéria a que cabe não a nós vereadores legislar, mas sim a ele, prefeito. Fui buscar o significado daquilo que somos acusados de fazer, ou seja, usurpadores, e encontrei o seguinte no Wiki Dicionário: é quem se apodera de forma astuciosa ou violenta de um bem pertencente a outras pessoas, aquele que alcança um bem sem direito a ele, que o adquire por fraude ou violência. Neste contexto, então, diz a esta casa o hino, senhor prefeito, que cometemos assim usurpação de função pública, pois quando alega Vossa Excelência que a lei aprovada nesta casa é matéria de sua exclusiva competência, nos casos então que cometemos, tese então mesmo crime de usurpação de função pública, embora tipicado no Código Penal dirigido ao particular. O veto de Vossa Excelência, o prefeito municipal, a esta lei, discutida, provada à unanimidade por todos os eides desta casa, vem desprovido da devida função de razão, pois mais que escreva, fundamenta-se, em resumo, que não cabe nós, vereadores, legislar sobre essa matéria, e sim ele, o prefeito. As razões para vetar um projeto de lei devem seguir o critério de primeiro de ser ela viciada por inconstitucionalidade. Daí indago:
onde tem inconstitucionalidade na lei aprovada. Excelentíssimo prefeito, em seu veto, não nos apontou. Ele não apontou, não. Pois não existe. O segundo critério é quando a lei é contrária aos interesses públicos. Ora, meus nobres colegas, indago a vossa excelência, nessa lei discutida e aprovada nessa casa, os senhores veem alguns regramentos contrários ao interesse público. No veto do excelentíssimo prefeito, também não aponta nada indica, pois ao contrário, é totalmente a favor do interesse público e vai mais adiante. Vai de encontro ao anseio da maioria dos permissionários, taxistas, que querem trabalhar de forma correta, auferindo seus rendimentos sim, mas servindo melhor a população. Como se vê, o excelentíssimo prefeito acusa-nos de usurpadores de seu poder, alegando que seria de exclusivamente competência para legislar sobre tal assunto. Estaria ele muito despreparado para o exercício do cargo ou mal intencionado, revelando-se ele, sim, num usurpador da competência dos legisladores, o que somos nós, revelando-se, infelizmente, sua face de ditador. Dito isso, pois, pela nossa lei maior, pela nossa lei municipal, nossa lei orgânica, a mais importante lei municipal, que, como dito antes, é a que traz as diretrizes da organização deste município, que foi aprovada por essa Casa de Leis. Encontro lá com competência exclusiva do prefeito unicamente aquilo que está previsto no artigo 90, o que trata das questões de execução dos atos de governança municipal, como nomear seu secretariado, promover e extinguir cargos públicos, decretar desapropriação de bens a bem do interesse público, como aliás fez no terreno de Realeza. Mas para doar parte dele, a lei ordena que tem que ter autorização desta casa, como também poderes para dispor sobre a organização e funcionamento da administração, como fez, por exemplo, alterando o horário de atendimento da prefeitura. Enfim, atos de gestão municipal, sendo claro que tem o poder, também por tal artigo 90, por óbvio de vetar as leis aprovadas pela Câmara. Mas isso quando indica devidamente tratar-se de lei que invada a sua competência exclusiva, como nos casos declaradamente previstos no artigo 90, incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 10º, 30º da lei orgânica, que aí sim são matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. Mas no caso presente, não. Definitivamente, a lei aprovada nessa casa buscou, alterando a lei antiga existente, aprimorar e melhorar o serviço de táxi no município, o que não é da competência exclusiva do senhor prefeito. Até poderia ele, usando da prerrogativa do inciso 5º do mesmo artigo 90, tomar a iniciativa do projeto de lei nesse sentido, mas não tem ele a competência exclusiva para legislar sobre tal tema. Aliás, em sentido lato, isso é amplo, é da Câmara de Vereadores, dos legisladores, por excelência, que somos tal competência primitiva. Assim sendo, tal projeto somente poderia ser vetado por Vossa Excelência, prefeito, se visse como os vimos, enviados de vícios de inconstitucionalidade, o que na presente lei não existe, e tanto que o excelentíssimo prefeito não nos indica. Ele não está indicando aqui, ó, qual a inconstitucionalidade que tem nisso aqui. Ou se tal lei mostrasse claramente contrária aos interesses públicos, que da mesma maneira não se mostrou a tão pouco o excelentíssimo prefeito, indique suas razões do veto. Todavia, ao final, fundamenta Vossa Excelência, prefeito, que o veto é por questões inconstitucionais, onde errada ou malevolamente. Vereador, orador, a conclusão. Terminando. Alega ofensa ao artigo 160, inciso 1º de nossa lei orgânica,
Todavia, esquece que lá está estampado e cabe ao município, assim também à Câmara de Vereadores, conforme nos indica o parágrafo único do artigo 1º de nossa lei orgânica, que diz que todo poder emana do povo e que exerce por meio de representantes eleitos, no plural ou não no singular, bem como nos artigos 52 da mesma lei, que diz a iniciativa das leis complementares, que diz que todo poder emana do povo e que exerce por meio de representantes eleitos, no plural ou não no singular, bem como nos artigos 52 da mesma lei, que diz a iniciativa das leis complementares ordinárias, cabem primeiramente a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, que é o princípio do legislador por excelência, depois do inciso segundo, ao prefeito, e depois, no inciso terceiro, a qualquer cidadão mediante critérios. Mesmo no artigo 160 da lei orgânica, que alega o excelentíssimo prefeito, cabe exclusivamente a ele a competência por tratar de serviço público. Diz antes que cabe ao município e não exclusivamente ao chefe do Poder Executivo, pois o município compreende o Poder Legislativo, representado por nós vereadores. O Executivo representado pelo prefeito, como está estampado no artigo 3º. E mesmo assim, quando se fala em organizar, planejar, coordenar, controlar serviços públicos, e no caso de transporte individual de passageiro, táxi, então artigo 160, além de competências da Câmara dos Vereadores, que é o poder legítimo do município, artigo 3º, já que cabe ao município e não exclusivamente ao chefe e um dos poderes do município, ou seja, caso do prefeito, para tratar de regular tal assunto. Vemos que no final do artigo vem a expressão, nos termos da lei. Eu novamente indago, onde é a casa que originalmente por excelência parte as leis que regerão nossa vida em sociedade, senão essa casa, senão o poder legislativo. Nobres para, infelizmente, o prefeito Nailton Cotrim erige parecer-me com este veto, mostrar mais uma vez uma certa expressão de votação recebida, que me parece estar afastado do bom entendimento e discernimento de que não é todo poderoso, pois sim, muita coisa, todavia não pode tudo como quer e que vem demonstrando, como suas ações e atropelamentos desrespeitando este poder do município, que é o legislativo, quando não envia a esta casa as informações a ele legitimamente requeridas, forçando o nosso presidente a ter que entrar na justiça para recebê-las quando envia projeto em cima da hora para votarmos, e quando percebemos a sua nítida intenção, terminando, senhor presidente, não dialogar com nenhum dos vereadores. É preciso lembrá-lo que a população não somente o elegeu, e também nos elegeu legisladores para fiscalizá-lo e ofertar a ele as leis que destinam uma melhor convivência em nossa cidade. E daí o seu excelentíssimo prefeito, em razão, veta integralmente uma lei legitimamente discutida e aprovada nessa casa, numa demonstração indevida de força, forçando uma queda de braço, como aliás tem sido seu comportamento frente a esta casa. Manhuaçu, nobres colegas, não merece isso. Não merecemos mais ditadores, como o coronel Serafim Tiburcio, que deve sim uma história a ser tratada nas escolas, ruas e esquinas, como exemplo negativo do exercício do poder, pois hoje vivemos um regime de Estado de Direito democrático, sem espaço para tirania e absolutismo. Aprendi com o ensinamento de um homem chamado Cícero Pensador, que nasceu há 106 anos de Cristo, durante o Império Romano, ensinou: a lei é inteligente e sua função natural é impor procedimento correto e proibir a má ação. Foi somente isso que esta casa fez ao elaborar, discutir e aprovar a lei, melhorar o serviço de táxi em nossa cidade. Dessa maneira, nobres colegas, em respeito a essa casa, em respeito ao mandato que o povo nos outorgou, e que devemos derrubar mais este tirano veto do senhor prefeito, pois o caso contrário, excelentíssimo senhor presidente Maurício, podemos pegar nossas tralhas, passar a chave na porta e irmos para casa, porque não precisa dessa casa. Muito obrigado.